Passo a palavra ao juiz Dr. Sami Storch para a sua intervenção. Boa tarde a todos. Eu considero muito rico, estou entusiasmado com essa oportunidade de compartilhar e de ouvir também os colegas e outras iniciativas, porque trata-se de uma prática tão nova e que está gerando tanto movimento e tanta satisfação, né? E é importante nós termos essa oportunidade de amadurecer, de experimentar essa abertura que o cenário institucional nos oferece hoje, de experimentar meios consensuais de solução de conflitos, meios adequados, buscar novidades, inovações, né? Eu fico pensando, se tivessem imposto ao Bert Hellinger limites muito rígidos, talvez ele não tivesse tido a oportunidade de abrir esse campo para nós. Então, como é importante nós nos deixarmos experimentar também, vendo que é bom, então vamos em frente, né? E incentivar também outras possibilidades para que o campo se abra, né? Se expanda. Então, é muito bom ter essa oportunidade aqui. Então, vou compartilhar como é que eu iniciei esse modelo e, em grande parte, eu venho fazendo até hoje, né? Eu comecei na vara de família, como eu mencionei, na forma de uma palestra vivencial. Depois de algumas experiências em audiências, com técnicas mais pontuais, mais discretas, né, sem falar de constelações, sem colocar representantes, eu resolvi fazer uma palestra vivencial. Por que uma palestra? Porque é mais fácil das pessoas assimilarem, né? Eu não divulguei inicialmente que era uma constelação familiar. Eu dei o nome: Separação de Casais, os Filhos e o Vínculo que Nunca se Desfaz. E reuni pessoas envolvidas em processos com o mesmo tema, que eram casais, né, divórcios, dissoluções de união estável, e guarda e alimentos, questões correlatas aos divórcios. Então, reuni cerca de 70 pessoas no salão do júri da comarca. Comecei fazendo uma palestra, explicando sobre os vínculos sistêmicos, mas com foco nesse tema, né? Que tipo de emaranhamento sistêmico de gerações anteriores, que tipo de fato de trauma ocorrido na vida das pessoas e em suas famílias que pode gerar um desequilíbrio na relação entre casais e fazer com que um relacionamento termine, né? E também explicando as consequências de um não reconhecimento do pertencimento um do outro para os filhos. Então, o pai tem que ter o direito de pertencer para que o filho tenha paz. A mãe tem que ter o direito de pertencer para que o filho tenha paz. Quando a mãe reconhece no filho que o pai está presente, e a mãe dá o direito ao filho de ter o pai no coração, o filho se aproxima da mãe. Então, essa explicação ela tem um efeito, independente de fazer constelação, né? Por isso que eu louvo essas iniciativas de divulgar a constelação, divulgar o direito sistêmico através de palestras, porque isso já acende uma luz para tanta gente. Já é tão importante as pessoas que estão se separando. Hoje tem sido falado muito disso nas oficinas de parentalidade também, né? Esse conhecimento se agregou ao objeto das oficinas, porque é didático. As pessoas antes estavam brigando pela guarda dos filhos e acreditavam que uma teria que falar mal da outra para poder ganhar a ação. E, de repente, elas ficam sabendo que quando a mãe fala bem do pai, o filho quer se aproximar da mãe, porque o filho se sente visto como ele é, com o pai nele, né? Quando o pai fala bem da mãe, o filho quer ficar com o pai, porque ele se sente querido, assim como ele é, filho desta mãe que ele tem, que é a única mãe dele. Então, as dinâmicas sistêmicas, só por serem faladas e explicadas, elas já têm um efeito muito importante. Em seguida, depois de uma explicação voltada para o tema da palestra, eu, em geral, faço uma meditação, ou faço um exercício sistêmico, chamo representantes para demonstrar como acontecem as dinâmicas sistêmicas naquele tema do qual estamos tratando. Então, é um exercício onde cada um tem a oportunidade de se visualizar
junto à sua família, visualizar como funciona a sua própria alma familiar que está dentro de si. E as pessoas, assim, têm a oportunidade de constelar sem necessariamente se expor, sem precisar falar qualquer informação, mas elas se sentem atendidas, elas se sentem vistas e sentem estimuladas para enxergar mais do seu próprio sistema, do próprio contexto do seu conflito, sem necessidade de exposição. E depois eu proponho a constelação. Por que eu proponho a constelação? Né? Se esses conhecimentos podem ser transmitidos sem necessariamente fazer uma constelação. É possível. Mas as leis sistêmicas, o direito sistêmico, ele teve origem nas constelações. Foi com as constelações que o Bert Hellinger viu as leis sistêmicas agindo, que ele descobriu, que ele começou a observar e trazer essas compreensões a partir das constelações. E as leis, elas se apresentam de uma forma muito mais clara, muito mais tocante numa constelação. Então, uma coisa é eu explicar a importância da não exclusão, a importância do reconhecimento de cada um no seu lugar. Isso é importante, isso já desperta uma compreensão de muita gente. Mas quando uma constelação é feita, ou melhor, como diz o Bert, a constelação não é feita, ela acontece, né? Ela se apresenta a partir de uma questão, né? Isso se torna muito mais didático. As pessoas veem claramente as leis sistêmicas se manifestando, né? Então, a dor que o filho sente quando um pai e uma mãe estão brigando, um fala mal do outro, quando um se coloca na frente do outro e não deixa o filho ter acesso ao outro, quando um não respeita a importância do outro na vida dessa criança, seja através do sustento, seja através simplesmente da vida, porque talvez a pessoa não tenha tido condições de dar nada mais ao filho do que o nascimento, mas isso já é algo importante. E quando isso se mostra numa constelação, isso é muito tocante, as pessoas percebem isso com clareza, elas se sentem tocadas, isso é muito emocionante. Uma prática que eu adoto é não deixar as pessoas falarem no momento da constelação. Então, não é um momento para troca de acusações, não é um momento para racionalização. Para isso, tem outros âmbitos, inclusive a audiência, onde as partes, se houver necessidade de instrução processual, podem ser ouvidas. Mas se eu deixar uma pessoa numa dinâmica coletiva dessas, né, muitas vezes com temas que envolvem questões íntimas, né? Se eu deixar uma das partes falar à vontade, eu vou ter que dar a palavra para outra pessoa também, né? E a tendência é as pessoas falarem acusando, atribuir a culpa ao outro. E aí toda a força de uma constelação familiar vai para o espaço, porque se torna um debate verbal, né? E a constelação, ela atua num outro nível. Ela atua no nível da alma. Ela não depende de muitas palavras, ou não depende de palavra nenhuma. A tendência do Bert Hellinger é cada vez mais fazer constelações sem palavras. E agora, eu explico as dinâmicas que eu observo numa constelação. Então, as partes ficam muito à vontade, né? Elas são convidadas para comparecer. Hoje em dia, depois de algumas práticas na comarca, isso já se torna conhecido, as pessoas já sabem que é constelação familiar. Hoje em dia eu já falo que é constelação familiar. Depois da reportagem do Fantástico, isso já se difundiu, né? Então elas já sabem o que vão encontrar. O índice de comparecimento é bom. Não são todas que comparecem, mas comparecem em uma boa quantidade. E comparecem voluntariamente, porque querem, né? Então, isso permite com que a vivência aconteça de uma forma mais intensa. As pessoas estão mais presentes, elas não estão obrigadas. E tem também o direito de se levantar e se retirar a qualquer momento, né? Aquela que quiser expor uma questão pessoal, ela pode. Ela é livre para fazê-lo ou não. Mesmo assim, sem descrever, né? Eu só pergunto, qual tipo de processo? Ah, é um divórcio. Quantos filhos vocês têm? Tantos filhos. Tem partilha de bens? Tem. Só, é suficiente, né? Ou alimentos. Eu pergunto o objeto da ação, de uma forma bem sucinta, de modo que eu possa exercer aquilo que o Bert ensina do não julgamento numa constelação, né? Que eu vejo que é uma prática que potencializa também o trabalho do magistrado, e também do conciliador, e também do mediador. É um treino, na minha visão, é uma prática espiritual também,
de não julgar, de observar, de estar disponível, pronto para ver o que realmente é. Porque às vezes o que a pessoa fala não é bem daquele jeito, né? E o que acontece numa constelação, nós sabemos que a constelação manifesta dinâmicas ancestrais. Então, às vezes, a pessoa manifesta um sentimento, ou até numa constelação aparenta estar cometendo um crime, e aquele crime não é dela. Aquele crime é algo que ela traz na alma de que foi cometido há gerações, né? Então, assim, eu não poderia usar aquilo que se mostra numa constelação como prova num processo. Pelo menos até hoje é assim que eu vejo, né? E não me importa considerar aquilo como matéria de fato para se considerar num processo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a constelação abre caminhos, e isso é evidente. As pessoas manifestam isso, como uma constelação facilita o caminho delas no sentido de uma conciliação ou no sentido de uma fluidez no processo. Em casos de inventário, por exemplo, um dia desse fiz uma constelação no inventário, tinha mais de 13 anos. Eram 2 ramos da família que não se falavam. Um se sentia legítimo e sentia que o outro não era legítimo. E o que a constelação mostrou? Que gerações atrás, antes do autor da herança, né, se não me engano, a mãe do autor da herança tinha sido criada pela tia e não pela irmã. E a família da tia se sentia mais legítima do que a família da irmã, que perdeu o filho, porque não teve condições de criá-lo, por questões de saúde, enfim. O fato é que ela pertence também, ela tem um lugar nessa família. E o mero olhar de um para o outro, de reconhecer essa legitimidade um do outro, viabilizou a comunicação entre elas. Um olhar inclusivo, cada um passou a reconhecer que o outro ramo da família tem legitimidade e também precisa estar dentro desse inventário. Então, o inventário se encaminhou, não foi necessariamente uma conciliação, né? Mas abriu um caminho no processo. Bom, então as primeiras experiências foram na vara de família. Na vara de infância e juventude, já tivemos experiências de olhar para o poder familiar, os efeitos de uma destituição do poder familiar, do encaminhamento para uma guarda, o encaminhamento para uma adoção. Sei que hoje já tem colegas trabalhando no cadastro de adoção, dentro de um treinamento, um curso para os adotantes, para ensinar os adotantes a olhar para os pais biológicos, a reconhecer o lugar desses pais biológicos, e como isso favorece que a criança se sinta acolhida por esses adotantes. Isso vai evitar depois uma devolução, porque nós temos visto casos também de desistências de adoção, de casos de adoção que não dá certo, porque não se olha para os pais biológicos, porque se julga os pais biológicos, né? Então, esse é um tema muito importante, né? A adoção em si, casos de adoção que não estiverem dando certo, disputa por guarda das crianças. Em geral, na guarda, entre os pais, tudo que a criança quer em sua alma é ter os dois. E outros parentes importantes também. A criança quer a inclusão. Ela não quer que um puxe a criança, que um o afaste do outro. E numa constelação isso fica evidente. Nós colocamos um representante, quer dizer, não é nem a própria pessoa que está constelando, ela está observando a pessoa de quem o caso trata. São representantes. Então, o que o representante disser não pode comprometer a parte. Ela não se expõe nesse nível, né? Porque pode ser uma coisa do representante, mas nós que temos alguma experiência sabemos que não é simplesmente coisa do representante, né? O representante manifesta algo e de repente a gente olha para a parte e ela está emocionada, está chorando, e termina a constelação, ela agradece. Então, um fator importante é observar os resultados, né? O campo, como é que ele fica depois da constelação, né? Eu tenho assim, a satisfação de dizer que até hoje não teve uma pessoa que participou, uma parte no processo, que participou numa dessas vivências no fórum e que tenha se queixado, que tenha reclamado. Até hoje a satisfação está boa, né? Muitos agradecem. Já ouvi advogado reclamando, me chamaram até aqui, eu pensei que fosse uma audiência. E então nós começamos a explicar, encaminhar nos convites, dizendo que o comparecimento é um convite, né? Mas explicitando que o comparecimento não é obrigatório. As pessoas não perdem nada se não comparecerem, mas se comparecerem elas têm muito a ganhar. Isso vem sendo confirmado pelas próprias pessoas que divulgam. Enfim, não depende de fazer propaganda, né? Doutor Sami, vou pedir a Vossa Excelência aqui
também se aproxime da conclusão. Tá, vou encaminhar, vou ter que reduzir aqui os assuntos que eu iria falar. Mas, pelas minhas experiências, o que eu verifiquei é que a forma coletiva de trabalhar com diversas partes envolvidas em questões com o mesmo tema é que tem o maior alcance, a maior abrangência, e permite que as pessoas olhem para a sua própria questão sem se expor, né? E o efeito disso é exponencial. Isso nós temos observado também. Então, foi a melhor forma que eu encontrei até agora. E eu acredito que, havendo uma capacitação de diversos profissionais para isso, não é necessário que o juiz constele. Mas a constelação, como eu falei, não precisa ser nessa forma, com o uso de representantes. É muito importante que os juízes tenham essa capacitação, porque quando surge um momento, uma necessidade, uma opção de fazer uma constelação, isso pode ser muito bom. Nós não devemos, assim, nos prender ao que não se pode fazer, a não ser, é claro, que seja ilegal, né? Mas o que nós estamos buscando são opções para facilitar o nosso trabalho, opções para vermos eficácia, para vermos pessoas satisfeitas, para vermos conflitos serem dissolvidos, pessoas saírem abraçadas do fórum, pessoas se comunicarem, ou como diz um colega, nós temos que devolver o conflito para os seus donos, as próprias pessoas se capacitarem para resolver seus conflitos, e não ficar dependendo do juiz para resolver as coisas. Então, o que pudermos fazer no sentido desse empoderamento, para que as pessoas se resolvam entre si, isso é muito importante e nós estaremos alcançando o nosso objetivo no judiciário. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Tudo de bom a todos.